Olá, boa noite. Chuva provoca alagamentos e estragos no Agreste. Volume de água destruiu estradas e deixou famílias desabrigadas. No município de Calçado, força da água destrói ponte que é o acesso principal a outras cidades da região. SDS Defesa Civil enviou equipe ao interior para mapear áreas mais afetadas e adotar medidas emergenciais. Ao vivo, as informações atualizadas dos temporais no estado e a APAC explica se a chuva deve continuar aqui em Pernambuco. Moradores do Janga estão assustados com os acidentes na PE-01, sobretudo envolvendo combis, muitos deles causados por imprudência. Júri popular condena homem que matou a administradora Renata Alves. Ela foi morta dentro de casa no Recife em 2022. Para tentar diminuir violência, o governo federal analisa projeto que inclui debates sobre feminicídio nas escolas. A gente começa esta edição com imagens impressionantes dos estragos causados pela chuva que atinge o agreste do estado. A força da água destruiu a ponte que é o principal acesso ao município de Calçado. A estrutura desabou na madrugada de hoje, interrompendo a passagem de pedestres e motoristas. A ponte era a principal conexão da cidade com a PE 158, ligação estratégica para os municípios como Canhotinho e Jurema. A ponte não aguentou o aumento no volume do rio Una, que corta a região. Os moradores conseguem sair da cidade por acessos internos, como estradas de barro. E a gente preparou aqui uma ilustração para mostrar onde fica essa região mais atingida pelas últimas chuvas. As cidades mais afetadas são essas aqui destacadas no mapa. São 5 municípios vizinhos que ficam no Agreste Meridional, a cerca de 230 quilômetros do Recife. Jucati, Calçado, Canhotinho e também Garanhuns. E Jupi também, você acompanha aqui no mapa. Foram inúmeros os prejuízos nessas cidades, desde ruas e casas alagadas a uma rodovia estadual que cedeu. O repórter Franklin Portugal mostra a situação dos locais mais afetados. Franklin. Olá para todos que nos acompanham. Nossa equipe veio até o Agreste Meridional e as informações, por exemplo, são de que a principal ligação, o principal acesso à cidade de Calçado, uma ponte, desabou. As aulas na rede municipal foram suspensas e, de acordo com as informações, os danos estão sendo avaliados para se analisar aí a retomada das atividades escolares. Eu me encontro aqui na cidade de Jucati, e esta é a PE 182, é a que faz o acesso aqui para a cidade de Jucati, e ontem pela madrugada o terreno aqui cedeu, né? O terreno, o asfalto, e a cidade está ilhada. Eu vou chegar aqui para esta moradora, assusta ver todo esse cenário pelo aumento e o volume das águas que acabaram causando todos esses danos? Muito assustado, a gente nunca viu uma coisa dessa aqui em Jucati, não. É a primeira vez. Eu estava trabalhando na lanchonete aí mais ou menos umas 11 horas, 11h30. Aí quando a gente passou com o carro, a barreira cedeu. Acho que só deu tempo a gente passar uns 50 metros. Conversar com o coordenador de Defesa Civil aqui de Jucati, Leandro Dias. Leandro, como é que estão sendo feitas essas ações aqui diante de todos esses prejuízos, diante do que aconteceu? Então, desde o primeiro momento, né, a gente vem prestando assistência às famílias. Ao todo, nós já identificamos em torno de 20 famílias que estão desabrigadas e desalojadas, né? A gente está levando essas famílias para o alojamento. Toda a cidade estava impossibilitada de entrar carros, motos, né? Então está sendo feito mais as passagens, né, e a recuperação de algumas vias que dão acesso à cidade. Nossa equipe também veio conferir a situação aqui em Garanhuns. Aqui, alguns pontos no centro da cidade foram atingidos pelas últimas chuvas, mas, sem dúvida, o distrito de São Pedro é o que apresenta a maior proporção de danos, pontos de alagamentos. Para se ter uma ideia, 203 famílias foram afetadas. Eu converso agora com a Gorete Ferro, que é secretária de Assistência Social e também de Direitos Humanos aqui de Garanhuns. Gorete, como é que está sendo feito o trabalho aí de acompanhamento dessas famílias e também junto da Defesa Civil, não é isso? Está sendo feito o cadastramento de todas essas famílias, inclusive o cadastramento que está sendo feito é o cadastramento que o próprio Ministério
nos fornece para essas situações de calamidade e emergência, e nesse cadastro a família já nos diz se realmente tem um local provisório para esse abrigamento ou se vai ficar no abrigamento que está sendo montado pelo próprio município. Desde as primeiras horas que a gente tem providenciado alimentos, como também cesta básica, água, material de higiene pessoal e material de limpeza para as casas. Muito obrigado pela participação, então, aqui. Voltamos ao estúdio. Na cidade de Calçado, a prefeitura disse que não houve ocorrência de chuva e que está apurando as causas da elevação do nível das águas. Equipes da prefeitura estão fazendo a limpeza e a desobstrução das vias. A prefeitura de Jupi explicou que atua na recuperação dos acessos nas estradas vicinais. Disse também que está distribuindo cestas básicas e disponibilizando hospedagem em pousadas para as famílias mais atingidas. Durante a manhã, uma equipe com representantes das Secretarias de Defesa Social e da Defesa Civil do Estado seguiu de helicóptero para o interior. No sobrevoo técnico foram constatados os prejuízos da chuva para a população. A equipe fez o levantamento de danos e instruiu as prefeituras sobre os processos de decretação de situação de emergência, a fim de viabilizar a liberação de recursos estaduais e federais. O chefe do Grupamento Tático Aéreo explicou a importância dessa operação para definir as estratégias do Estado relacionadas à chuva no interior. A nossa aeronave vai para poder fazer as verificações iniciais, constatar se realmente há essa existência de pessoas isoladas, com dificuldade de locomoção, de chegada de mantimentos. E se for o caso, aí a gente segue na sequência, manda mais aeronaves para dar esse apoio à população pernambucana que se encontra na localidade. Nós já atuamos em outras situações, exemplo de 2022, aquelas grandes catástrofes que nós aqui tivemos, e o efetivo é preparado e está sempre pronto para isso. Nós temos uma tripulação de 4, são os 2 pilotos e mais os operadores aerotáticos, que estão de serviço e que vão, juntamente com a equipe da Defesa Civil, fazer esse levantamento e trazer essas informações necessárias para maiores demandas. E agora você confere aqui com a gente onde mais choveu nas últimas 24 horas, de acordo com a APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima. Palmeirina registrou aí 110 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, mais do que o volume esperado para todo o mês até agora. Em Moreno, aqui na região metropolitana, foram 81 milímetros. Em seguida vem Camaragibe, com quase 55 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Jaboatão dos Guararapes registrou 47 milímetros em 24 horas. E também você confere as informações aqui que em Garanhuns, olha, agora sim, tem essa completa aqui de Garanhuns, no agreste do estado, onde choveu 46 milímetros nas últimas 24 horas. Em um dia, 24 horas lá em Garanhuns. E representantes da APAC falaram sobre a situação dos rios no agreste, região mais afetada pelos temporais, e o que tem causado essa chuva acima da média. Nessa região onde ocorreram as maiores chuvas na noite de ontem, são monitorados 3 pontos, um no rio Inhumas, um no rio Canhoto e um no rio Mundaú. Todos os 3 pontos registraram uma elevação do nível do rio, mas ainda longe das cotas de alerta e cota de inundação que são definidas previamente com a Defesa Civil dos municípios. Isso não significa que os afluentes, que são os rios de menor porte, não se elevaram, saíram da sua casa e causaram danos à população. Todos tiveram uma elevação significativa. Por exemplo, o rio Inhumas, ele subiu em torno de 2,5 metros, mas logo que a chuva cessou, que o evento meteorológico ele diminuiu, o rio voltou à sua situação de normalidade e, no momento, a situação de segurança do ponto de vista dos principais rios da região. A gente tem um fenômeno atmosférico muito comum de acontecer nessa época, que chama-se Zona de Convergência do Atlântico Sul, mais conhecido como ZACAS. Então, é um canal de umidade que tem provocado chuva em todo o estado de Pernambuco. Ao longo da semana, desde a terça-feira, a gente já tinha indicativo e, diante disso, a gente já vem emitindo aviso desde a terça-feira. O sistema começou a atuar no sertão de Pernambuco e deslocou para o agreste e para a região metropolitana. Nas últimas 24 horas,
os maiores volumes aconteceram no Agreste, lá em torno da região de Garanhuns, mas vem chovendo ao longo da semana em todo o estado de Pernambuco. A gente ainda tem previsão de chuva, então, com destaque o Agreste e com a persistência do sistema ao longo do final de semana, o Sertão. E agora a gente vai ao vivo para a sala de situação da Defesa Civil do Estado. O repórter Mário Carvalho tem as informações atualizadas. Mário, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. A gente está aqui na sala de monitoramento acompanhando em tempo real o que está acontecendo por meio desse satélite. Olha só, nessa área aqui mais escura é onde está chovendo mais. E aqui próximo a Garanhuns também a gente vê esses riscozinhos que aparecem o tempo todo, são os raios caindo próximo aqui a essas áreas do Agreste, onde aconteceu tudo isso que a gente viu nas reportagens anteriores. Eu vou dar uma palavrinha aqui com o Coronel Clóvis Ramalho, que é secretário executivo de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco. Como é que vocês estão acompanhando tudo isso no Agreste, tanto por aqui quanto no local? Boa noite. Boa noite. Desde os primeiros momentos aí do dia, quando o sistema estava operando bastante no Agreste, né, nós nos deslocamos juntamente com o presidente do DAR, porque sabíamos que acessos às cidades lá de Calçado, de Jucati, tinha sido afetado, e fomos fazer uma avaliação em loco e verificar também a situação das pessoas, das famílias afetadas. Então, o governo do Estado mobilizou todo o seu aparato, equipes foram deslocadas por terra, estão nas cidades apoiando os municípios no restabelecimento e na gestão de abrigos das pessoas que foram afetadas. É isso que eu ia lhe perguntar. Quais são as informações de desalojados e desabrigados nessa região? Em Calçados, até o momento, tem 8 famílias desalojadas. Em Jupi, são 8 também. Em Jucati, é onde teve o maior impacto. Lá choveu mais de 160 milímetros. Temos 20 famílias já sendo apoiadas pelo município e pelo Estado de Pernambuco. Quais são as principais orientações para quem vive nessa região e está próximo dessas cidades ou nessas cidades? Exato. Nós estamos na quadra chuvosa do Sertão e que, eventualmente, também acaba afetando o Agreste. Vamos entrar na quadra chuvosa aqui para o leste do estado, da região metropolitana, da Zona da Mata e também do Agreste. E a gente orienta que a população fique atenta às orientações da Defesa Civil do Estado, da Defesa Civil do seu município, se cadastre no 4099, através de um SMS que é mandado para esse número e depois cita o seu CEP, e ela vai receber as orientações necessárias para receber, tanto da Defesa Civil do Estado quanto do município, as orientações para aquele momento de maior emergência. Coronel, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho a todos aí. Volto com você, Márcio. Obrigado pelas informações, Mário. E logo depois do intervalo, avançam as discussões para regulamentar a lei que leva às escolas conteúdos de direitos humanos e prevenção à violência. O ENE2 volta em instantes. Moradores do Jangue, em Paulista, estão assustados com os acidentes na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, a PE 001, uma das mais importantes da cidade. Na última quarta-feira, às 6h43 da manhã, câmeras de segurança de uma loja registraram um acidente impressionante. A Kombi fazia o retorno no meio da rodovia. Um carro que vinha no sentido contrário bate nela. O motorista, de camisa vermelha, é arremessado para o lado de fora. Veja novamente. Por pouco, ele não é atropelado por um ônibus. Estes registros feitos pela vizinhança mostram o estado em que ficou o carro que bateu na Kombi. A frente foi toda destruída. Com o impacto, foi arrancada uma viga de madeira que dava sustentação ao teto de uma galeria bem em frente ao local do acidente. Uma outra viga também foi atingida. Dona Sandra ficou muito assustada, principalmente porque o local faz parte do caminho por onde o filho dela passa. Quando eu vi o homem pulando, né, foi arremessado, na verdade, né, para fora da Kombi. E se tivesse gente dentro da Kombi?
Eu achei muito arriscado. Eu mesmo não pego, eu não vou mentir, eu não pego esses meios de transporte dessas Kombi porque eu acho arriscado. Depois da batida, a frente da loja de Armando ficou deste jeito. Por sorte, eu acho que não conseguiu chegar a bater, eu acho que recuou em cima da minha porta aqui, que é de zinco, então diminuiu esse impacto, mas estava um desastre. A PE 001, conhecida também como Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, é um dos caminhos mais usados por motoristas que precisam sair ou chegar à cidade de Paulista, na altura da orla. Uma via bastante movimentada, nos dois sentidos. O trecho é caminho dos motoristas que fazem o transporte complementar de Paulista. Fica a uns 300 metros da Ponte do Janga. Hoje, flagramos 2 condutores fazendo o retorno de forma imprudente. Um deles sobe na calçada, se prepara para a manobra irregular e volta em direção a Pau Amarelo. Era uma Kombi da linha Centro-Janga. Poucos minutos depois, mais um retorno arriscado de uma outra Kombi. Todos os dias aqui nessa avenida a gente passa por um acidente com morte fatal, né? E quando fica com sequelas, aqui está realmente muito vulnerável, carente de uma assistência, de um sinal, que é o principal aqui. Eu acredito, né? E consciência também das pessoas que não estão tendo. Situações arriscadas e que já foram motivos de protestos dos moradores em 2022. O povo reclamava que, além da imprudência e da falta de respeito, muitos condutores ultrapassavam os limites de velocidade. Voltamos ao local em 2024 e em agosto do ano passado. Sempre as mesmas reclamações. A prefeitura informou que já pediu ao DER que coloque lombadas na avenida e que reforce a sinalização. De acordo com a gestão municipal, o departamento vai realizar um estudo técnico para propor melhorias. A prefeitura disse ainda que vai fazer ações educativas e que os motoristas das Kombis podem ter a permissão de fazer o transporte complementar suspensa caso tenham responsabilidade comprovada em acidentes graves. Nós procuramos o DR, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, informou que vai encaminhar uma equipe ao local para verificar a necessidade de melhorias. Sobre os relatos envolvendo condutores de transporte alternativo como Kombis, o DR diz que vai solicitar uma intensificação das fiscalizações. Sobre a ausência de faixa de pedestres e de semáforo em um ponto da avenida, será agendada uma visita técnica para avaliação. Depois de 2 dias de julgamento, o réu João Raimundo Vieira foi condenado por matar a administradora Renata Alves, no Recife. O psicólogo João Raimundo Vieira foi condenado a 71 anos, 2 meses e 26 dias de prisão pela morte. O júri popular, formado por 6 mulheres e 1 homem, decidiu condenar o acusado a 29 anos e 22 dias de prisão por feminicídio, cometido por meio cruel, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, e por outros 5 crimes: sequestro, tentativa de sequestro, estupro continuado, lesão corporal e porte de arma. A família da vítima disse estar aliviada com a condenação. Eu estou assim me tremendo toda, porque 71 anos, 2 meses e 26 dias é uma vitória nossa. Ai, eu estou sem fala, viu? Tá presa aqui na garganta. Todo o Ministério Público também. Ui, não sei, eu acho que eu não estou aguentando falar, não. Obrigada, gente. Todas as alegações que foram sustentadas por nós, promotores, eu, doutora Ana Clésia e a assistente da acusação, a doutora Maria Carolina, foram acatadas na totalidade pelo Conselho de Sentença. Não houve sequer um voto contra. Ele é um homem extremamente violento, ele tinha todo um histórico de violência aqui no estado da Paraíba, no estado da Bahia. Em agosto de 2022, Renata foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro do apartamento onde morava, em Campo Grande, zona norte do Recife. A administradora teve um relacionamento de 8 meses com o réu, que cumpria pena domiciliar por tentativa de homicídio dentro de um hotel em Boa Viagem, na zona sul da cidade, anos antes. Na ocasião, após discutir com a ex-mulher, ele atirou contra 2 funcionários do hotel. João Raimundo Vieira usava tornozeleira eletrônica e quebrou o aparelho no dia da morte de Renata para fugir. Ele foi preso 3 dias depois do crime em Natal, no Rio Grande do Norte.
Nós não conseguimos contato com a defesa de João Raimundo Vieira. O governo federal estuda uma proposta para incluir assuntos sobre violência doméstica na grade curricular das escolas no país. A novidade pode ser implementada por portaria ou decreto no mês que vem. O foco da proposta são os estudantes do ensino fundamental ao médio de escolas públicas e particulares. O Ministério das Mulheres destaca que não vai ser uma nova disciplina, mas a forma de inclusão dos novos conteúdos ainda não está definida. Em Brasília, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, acompanha a discussão pela Comissão de Educação do Senado. É necessário que haja punição, mas a gente precisa trabalhar também a prevenção, a educação do Brasil para se livrar dessa marca tão cruel e desumana. Nós queremos as mulheres vivas, felizes, e isso será traduzido em conteúdos de maneira transversal em toda a organização curricular das escolas, como já acontece com algumas outras temáticas. A iniciativa faz parte do Pacto Nacional contra o Feminicídio, lançado este mês no Palácio do Planalto, com a participação dos 3 poderes. Essa aliança veio junto com a divulgação de números alarmantes. No ano passado, aqui no Brasil, pelo menos 4 mulheres foram assassinadas por dia, de acordo com o governo federal. E Pernambuco, infelizmente, assim como o resto do país, ainda está longe de ficar livre dessa ameaça. Em 2025, o estado somou mais de 42 mil casos de violência contra mulheres, uma média de 116 ocorrências por dia. Entre os crimes, ameaças, agressões físicas, psicológicas e violência doméstica. Esta mulher sofreu por 7 anos na mão do ex-companheiro. Eu sofri a violência física, patrimonial, sexual, todos os tipos de violência eu sofri nesse relacionamento. Ele me estrangulava, eu desmaiava, né, porque ele chegava a um ponto que eu perdia, né, as forças, né, e ele estuprou. Ele foi preso devido à quebra de medida protetiva. Ele quebrou inúmeras vezes. Mesmo com o agressor preso, ela tem medo. A proposta em discussão no Senado busca evitar histórias como essa. Para os especialistas, a educação é um caminho essencial para mudar comportamentos. A gente tem que pensar numa mudança cultural, numa mudança de perspectiva dos jovens, das crianças, que são, inclusive, muito capturados, muito sequestrados pelas redes sociais. É um equilíbrio, um confronto em relação a essas informações das redes sociais que têm sido extremamente sedutoras da juventude. Educadores também apoiam a medida, mas lembram que é preciso equilíbrio na responsabilidade entre escola e família. Entendemos que isso deve ser transversal. Então a gente, enquanto colégio, trabalha essas questões do lado de cá como espaço de escuta, de reflexão, de olhar para as coisas e fazer uma análise no nível que é necessário, a fim de que os nossos alunos eles tenham condições, né, de refletir sobre isso e tomar uma atitude diferente do que tem acontecido na atualidade. Em instante, Fundage oferece cursos gratuitos para quem quer atuar na área de produção cultural. E o Santa Cruz apresenta o técnico Claudinei Oliveira, que vai comandar a equipe no restante da temporada. O ENE2 volta já. ENE2 de volta para contar histórias que estão sendo transformadas pelo conhecimento. São alunos de baixa renda que conquistaram bolsas de estudo e a oportunidade de um futuro melhor. O conhecimento é como um foguete. Quando tem combustível, ganha força e alcança alturas que pareciam impossíveis. Aos 16 anos, Henrique coleciona medalhas, conquistas e sonhos. Apaixonado por física e o espaço sideral, o adolescente ganhou ouro na Olimpíada Mandacaru, na Canguru de Matemática e na Obafog, a Olimpíada Brasileira de Foguetes. Você se sente como se nada daquilo é em vão, sabe? Tudo que você faz pode ser que não tenha sido recompensado na hora, não tenha recompensas imediatas, mas a longo prazo vai te recompensando e é muito prazeroso isso. Uma das conquistas mais recentes foi ser aprovado no processo seletivo do Instituto Ponte. A aprovação garantiu uma bolsa integral nesse colégio particular em Boa Viagem, zona sul do Recife.
Tenho um bolso aqui na escola, o que alivia bastante a minha família, e também curso de inglês. O Instituto Ponte, para mim, foi uma virada de chave na minha vida. Os talentos e as conquistas que se espelham. Henrique e Gustavo, gêmeos igualmente esforçados. Gustavo estuda na mesma escola que o irmão. Também é medalhista das competições de matemática e física e se inscreveu esse ano no processo seletivo do Instituto Ponte para tentar a bolsa. Eu estou estudando de verdade para entrar e ter várias oportunidades também. Para o coordenador de estudantes de alta performance da escola, os alunos aplicados são um orgulho. Quando o Henrique nos procurou, quando o Henrique chegou à nossa escola, a gente realmente ficou muito feliz, porque além de resultados, a gente tem também a questão da inspiração. O Henrique, assim como os alunos do Ponte, acabam inspirando outros alunos dentro da nossa marca. O processo seletivo do Instituto Ponte está aberto até o dia 22 de março. Vão ser 130 novos alunos. A seleção é destinada a estudantes de escolas públicas ou bolsistas integrais do 7º ano do ensino fundamental ao 2º ano do ensino médio, com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. O acompanhamento segue até a formação do estudante no ensino superior. As inscrições são gratuitas. É pelo site institutoponte.org.br. Atualmente nós temos mais de 460 alunos espalhados em 19 estados. Nós atuamos ofertando oportunidades educacionais com o objetivo de que esse aluno alcance a ascensão social em uma geração. O talento para as exatas também define a trajetória de Pedro, de 18 anos. Ele é de Salvador e se mudou esse ano para o Recife para estudar nessa escola particular em Boa Viagem. Ele também coleciona vitórias em Olimpíadas de Matemática e Física. Está cursando o 3º ano do ensino médio, com bolsa integral pelo Instituto Ponte e sonha em ser engenheiro químico. Desde cedo eu sempre tive esse sonho de estudar mais, de poder crescer, de conseguir realizar os meus objetivos no ramo acadêmico, e essa oportunidade de poder estudar aqui em tempo integral é uma coisa muito surreal para mim. Eu agradeço isso todos os dias. Incentiva e, mais do que tudo, que é o que a gente mais acredita, dá o exemplo. Porque mostra que eles vêm com uma fome muito grande de conhecimento, de encontrar uma oportunidade, de se entregar de verdade para tudo que está sendo oferecido. E a Fundage abriu inscrições para 14 cursos gratuitos na área da cultura, com mais de 430 vagas presenciais e online. O repórter Juliano Roque traz os detalhes ao vivo. Oi, Juliano, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Estou aqui conversando com a professora Ana Branches sobre esses cursos. São tantos cursos e todos muito politizados, humanizados. Desses 14, destaque aqui para a linguagem inclusiva de gênero na escola, educação em direitos humanos, legislação e políticas ambientais. Mas, professora, a curadoria desses cursos caprichou, viu? Isso, Juliana. A gente faz editais públicos por área. E nas áreas as pessoas se inscrevem e aí a gente faz uma seleção. E faz como para se inscrever? A inscrição para os cursos é gratuita, é uma inscrição simplificada, basta um documento com foto. E é pela internet? É pela internet, tem um formulário e pelo site e nas redes sociais da Fundage também você encontra as orientações para inscrições. Né? Nesse momento, quem está assistindo a gente, professora, está vendo que o site está aparecendo na tela. E eu pergunto também para a senhora, são cursos presenciais ou são cursos só pela internet? Então, temos os cursos em 3 modalidades, presenciais, à distância e semipresencial. Então, e nos 3 turnos, tem cursos de manhã, tarde e noite. Olha que coisa boa. Existe algum perfil para poder ter acesso a uma dessas vagas ou qualquer pessoa pode se candidatar? Qualquer pessoa interessada na temática dos cursos pode se candidatar. Ô, professor, e qual a importância de fazer valer uma vaga dessa? Porque são cursos, como eu falei, que são politizados, humanizados, mas tem muita gente que pode pegar e não vai fazer o curso. Qual a importância de fazer mesmo, hein? A importância é obter conhecimento, né? Então, são conhecimentos em várias áreas, né? E tem um carinho imenso da Fundação Joaquim Nabuco em oferecer esses cursos. São 435 vagas gratuitas. Temos que aproveitar. É isso, professora. Conhecimento ninguém tira da gente, né? Muito obrigado pela entrevista. Uma boa noite para a senhora. Voltamos com você, Márcio. Obrigado, Juliano. E o Santa Cruz apresentou Claudinei Oliveira como novo técnico do clube. Juan Torres tem as informações.
Oi, Márcio, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Foi uma sexta-feira de novidades aqui no Arruda. Além da apresentação do novo técnico Claudinei Oliveira, o Santa Cruz fechou a contratação de Alex Brasil. Ele vai ser o novo diretor executivo de futebol do clube, ocupando o cargo deixado por Arlen Menezes, que saiu do Santa depois da eliminação no Campeonato Pernambucano. E junto a Claudinei Oliveira foi apresentado também o novo auxiliar técnico do Santa Cruz, César Lucena, que ocupava o mesmo cargo no Sport, de onde saiu no início de 2026. César Lucena foi um pedido do próprio Claudinei Oliveira. A estreia da nova comissão técnica do Santa Cruz acontece na próxima quinta-feira contra o Souza pela Copa do Brasil. Um jogo importantíssimo porque, em caso de classificação, o Santa Cruz recebe quase R$1 milhão em premiação. A Copa do Brasil nunca é fácil, né? A gente vê quantas surpresas, quantas erros acontecem sempre, todos os anos. A gente tem que partir do que eles já vinham fazendo, que eles estão habituados a fazer e procurar pontualmente fazer algumas alterações para a equipe melhorar. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana.